E aí, tudo bem? No outro vídeo sobre produto vetorial, o primeiro inclusive, eu discuti aqui como que você efetivamente calcula o produto vetorial. E eu queria lembrar rapidamente o seguinte, que enquanto a gente tinha um produto escalar, por exemplo, produto escalar entre U e V, isso resultava num número. Então, o produto escalar entre dois vetores, ele é uma operação, esse produto escalar que recebe dois vetores, que podem ser do R2 ou do R3, ok? E resulta, e como resposta no produto escalar, você tem um número, que é uma coisa do R1. Então aqui você poderia ter vetores do R3, também poderia ser vetores do R2 no produto escalar. Então você poderia ter dois vetores do R2 e isso resultaria num número também, ok? Então o produto escalar associa dois vetores a um número, ok? Essa é a ideia do produto escalar. Enquanto isso, quando você calcula o produto vetorial, em geral é representado por esse x, né, de multiplicação. Quando você faz o produto vetorial entre dois vetores, vamos supor que u e v. Então, quando você faz o produto vetorial entre u e v, o que você obtém é um vetor. Então, enquanto no produto escalar, aqui em cima, esse produto escalar ele é uma operação que envolve dois vetores e resulta num número, aqui embaixo, quando a gente fala de produto vetorial, esse é um procedimento que envolve dois vetores, e agora sim eles precisam ser do R3, e como resultado você obtém um vetor, certo? Produto escalar envolve dois vetores e resulta num número. Produto vetorial envolve dois vetores e resulta em um vetor. E daí, enquanto aqui em cima no produto escalar, você tinha que simplesmente fazer a multiplicação das coordenadas, no produto vetorial a operação era o determinante de uma matriz, correto? Vou chegar aqui um pouco por baixo e vamos definir o seguinte. Vamos supor que o U seja o vetor x de U, y de U e z de U. E o vetor V seja o vetor, então, com coordenadas x de V, y de V e z de V. Dois vetores de R3. Então, quando se você fazia essa operação de cima, que é o produto escalar, então você faria o U vezes o V, com esse pontinho, indicando o produto escalar. Eu disse também que poderia ser, em muitas referências, representado dessa maneira, né? E também, inclusive, chamado de produto interno. E aqui, pelo menos falando de geometria analítica, meio que funcionam como sinônimos. Nesse procedimento, você faz, então, aqui o x do U, o y do U e o z do U, o x do V, o y do V e o z do V. Então, o resultado desse procedimento é x de U, x de V, mais y de U, y de V, U aqui, mais z de U vezes z de V. E então era apenas isso o procedimento para se calcular o produto escalar. Deixa eu fazer o seguinte, vou colocar em cor vermelha. Ok, deixa eu colocar agora o produto vetorial, vou botar em cor azul. Então, quando você precisa calcular o produto vetorial entre dois vetores, na verdade o que você faz é o determinante de uma matriz, não é isso? Na primeira linha a gente coloca os unitários na direção dos eixos coordenados, nessa ordem. Unitário na direção de x, unitário na direção do eixo y, unitário na direção do eixo z. Então você precisa colocar as coordenadas dos vetores na ordem que aparecem aqui. Se o produto vetorial é entre u e v, então você precisa colocar aqui as coordenadas de u, x de u, y de u e z de u. Então as coordenadas de v, x de v, y de v e z de v. Então você calcula o determinante dessa matriz. Ok? Então tá aí a diferença entre o produto escalar e o produto vetorial, só para a gente relembrar, então poder entrar dentro do assunto de ortogonalidade dentro do produto vetorial. Aproveitando então o que eu escrevi anteriormente, deixa eu calcular então esse produto vetorial. Vou aumentar aqui um pouco para ficar mais fácil de visualizar. Eu acho que assim tá legal. Deixa eu melhorar aqui um pouquinho. Vou separar um pouco para não ficar tão ruim de enxergar.
e até para eu poder colocar os símbolos aqui. Então, o cálculo do produto vetorial envolve calcular o determinante dessa matriz. Aqui já está com essas duas barrinhas significando o determinante. Em um vídeo anterior, eu discuti com você como calcular esse determinante, né? E às vezes as pessoas têm maneiras diferentes de calcular, eu desenvolvi a maneira que eu pretendo prosseguir aqui na disciplina, e que é a seguinte: eu calcular o determinante a partir da primeira linha. Então, envolvendo o I, o J e o K. E o primeiro a se calcular, então, é o determinante, o primeiro termo a partir desse primeiro elemento da primeira linha, né? Então, o que a gente faz é não olhar para o restante da primeira linha, não olhar para o restante da segunda, e calcular o determinante dentro dessa matriz aqui, ó, reduzida. E só para te lembrar, isso resulta em YU vezes EV menos ZU vezes YV. Deixa eu trocar a cor aqui. Menos ZU vezes YV. Então, isso aqui vai dar. O primeiro termo aqui a ser calculado vai ser o I, que multiplica, então, o YU vezes EV menos o ZU vezes o YV. Então, o primeiro termo a ser calculado é esse. Se você tiver mais dúvidas, confira lá no último vídeo em que eu falo sobre isso. Também aqui, o J ele entra com sinal trocado, não é isso? Então, eu vou colocar menos J aqui. Então, quando eu estiver calculando o determinante a partir do J, eu esqueço o restante da linha do J, eu esqueço a coluna do J. Então, eu tenho essa matriz aqui. Aqui eu acho que eu apaguei uma coisa que não deveria, que é o X, né? XV. Então, eu fico com essa coluna aqui, com essa matriz reduzida, que é o XU, ZU, XV e ZV. Então, a conta que vai ser feita vai ser XU vezes ZV menos ZU vezes XV. Então, aqui no J, eu vou ficar com XU vezes ZV menos ZU vezes XV. Agora, falta agora o K, né? O unitário na direção de Z. Deixa eu apagar esse monte de coisa extra que eu escrevi aqui. Com cuidado para não apagar o restante. Ok. Então, agora, desenvolver o determinante, né? O último termo que a gente vai calcular desse determinante vai ser a partir do K, que é o último elemento da primeira linha. E daí eu esqueço a coluna do K, esqueço a linha do K e olho para essa matriz reduzida aqui. XUYU, XVYV. Então, calculo o determinante dessa matriz reduzida, né? Então, vai ficar XUYV menos YU XV. Então, isso vai ficar XU YV menos YU XV. E esse, então, é o procedimento que eu discuti no outro vídeo com você, que eu adoto aqui em particular, para calcular o determinante. Então, aqui está a cara das contas, pelo menos as primeiras, que se faz para determinar o valor, ou melhor, o vetor que a gente vai ter como resposta desse produto vetorial. E aqui eu vou fazer uma pequena alteração, né? Já que o J está aparecendo com sinal trocado, deixa eu só organizar isso aqui. Então, eu vou ficar com o I, que multiplica YU ZV menos ZU YV. Então, eu vou trocar o sinal do J, eu vou deixar ele positivo, mais J. Só que aí eu vou trocar o sinal ali do que está multiplicando o J, né? Então, eu vou ficar com ZU XV menos XU ZV. E agora, mais o K, que multiplica o XU YV menos o YU XV. Ok, então essa é uma maneira de você exibir a resposta desse produto vetorial, né? Deixando claro aqui os unitários de JK, ou também você pode exibir de uma maneira mais condensada. E essa maneira mais condensada ficaria assim. Então, U vezes V, vou trocar aqui,
seria então o vetor YU ZV menos ZU YV, que é essa primeira componente aqui associada a x, né? Já que o I é unitário na direção do eixo x. A segunda componente é o ZU XV menos XU ZV, que é essa aqui. Menos XU ZV, tá certo? E a última componente, então, que é a XU YV menos YU XV. Pronto. Deixa eu centralizar aqui só para ficar melhor de ver. Então, esse aqui é a resposta que a gente estava procurando. E então, partindo dessa expressão, dessa fórmula que a gente obteve para o produto vetorial, uma pergunta interessante seria a seguinte: o que acontece se eu fizer o produto escalar entre o produto vetorial entre o IV e o vetor U? Entendeu o que eu fiz aqui? O produto escalar entre o resultado desse produto vetorial, U vezes V, o resultado desse produto vetorial que está aqui, e o vetor U, que é um dos vetores que estavam ali dentro do procedimento de se calcular o produto vetorial. Bem, aí nesse caso eu vou ter o seguinte, eu vou ter o vetor YU ZV menos ZU YV, que é o que a gente calculou ali em cima, que está aqui em cima. O ZU XV menos o XU ZV e o XU YV menos o YU XV, e isso vezes o vetor X de U, Y de U e Z de U. Ok? Então, a ideia foi calcular o seguinte: o produto escalar entre o produto vetorial entre o IV e o vetor U. E o que vai dar? Talvez seja essa a pergunta. O que acontece se a gente tentar calcular o produto escalar entre esses dois vetores? O vetor que resulta dessa operação de produto vetorial, né? E fazer o produto escalar, então, com um dos vetores que estavam ali dentro desse procedimento de calcular o produto vetorial. Um dos vetores geradores do produto vetorial, né? Podemos dizer assim. Então, talvez eu vou fazer o seguinte, para ficar fácil de acompanhar, vou colocar um código de cor aqui. Eu creio que fique mais interessante se acompanhar. O segundo eu vou colocar verde, pode ser. E o terceiro eu vou colocar azul. Eu acho que assim dá para ver. Então, dá para sacar aqui quais coordenadas são associadas a quais, né? Quando a gente for fazer a multiplicação. Então, eu tenho que multiplicar esse pelo x, esse pelo YU, né? E esse pelo ZU. Então, essas são as multiplicações, então, fazer o somatório, né? Como é o processo natural do produto escalar. Eu só fiz esse código de cor aqui, essa alteração de cor, para ficar fácil visualmente de você acompanhar essas multiplicações, para então depois somar o resultado dessas multiplicações. Então, aqui vai ficar o seguinte. Se a gente multiplicar esse termo aqui, né, esse número ali, primeira coordenada x pelo XU, vai ficar com XU YU ZV menos XU ZU YV, correto? Mas agora eu vou multiplicar essa coordenada y pelo YU. Isso vai dar YU ZU XV menos YU XU ZV. ZV. Deixa eu melhorar esse V aqui. E agora, então, o azul com azul. Esse com o ZU. E isso, então, vai dar ZU XU YV menos ZU YU
xv. Então a resposta é essa aqui. Agora, a gente não para por aqui não. Tem algumas coisas bem interessantes para se notar, porque tem coisas parecidas aqui. Por exemplo, eu vou usar essa caneta amarela aqui. Aqui a gente tem positivos, né? XU, YU e ZV. XU, YU e ZV. Só que se você olhar para cá, ó, a gente tem XU, YU e ZV também, só que com sinal trocado. Ele está aqui com sinal de negativo. Está meio pequeno aqui, mas aqui o sinal de negativo. E se a gente juntar esses dois, eles vão se cancelar, porque são as mesmas coordenadas se multiplicando, umas sem se trocar o sinal e as outras elas estão com o sinal trocado. Então, essas duas aqui, elas vão se cancelar e vai dar zero. Né? Certo? Isso vai acontecer aqui também. Ó. Por exemplo, aqui a gente tem a XU, ZU, YV, só que negativo, menos XU, ZU, YV. E aqui a gente também tem elas, em outra ordem, mas também tem elas. XU, ZU e YV, só que agora positivo. E essas duas elas vão se cancelar e vai dar zero. E, por fim, aqui a gente tem a YU, ZU, XV. E aqui também é YU, ZU e XV, só que em ordem diferente. Então, e com um sinal diferente. Ó. Essa aqui está negativa, enquanto essa de cá aparece positiva, certo? Talvez até se eu tivesse trocado o sinal, né? Aqui negativo, aqui negativo também, para o sinal ficar destacado em branco. Então, esse termo aqui, esse produto de coordenadas vai se cancelar com esse. Então, todo mundo se cancelou. Isso resulta em zero. Isso resulta em zero. Ou seja, o produto escalar entre o produto vetorial entre o IV e o U está em zero. Só que a gente aprendeu uma coisa. Quando o produto vetorial, quando o produto escalar entre dois vetores é igual a zero, então esses vetores são ortogonais. E isso faz a gente concluir que o U vezes V, o resultado, né, o produto vetorial entre U e V, é perpendicular, ou se você preferir, ortogonal ao vetor U. Então, o U vezes V ele é ortogonal ao U. O U participa da formação desse novo vetor, que é o U vezes V, e esse novo vetor ele é perpendicular ao U. E daí uma coisa interessante também, então a gente viu que o U vezes V é perpendicular ao U. Se você fizer o U vezes o V e calcular o produto escalar entre ele e o V. Esse aqui eu vou deixar para você, você vai seguir os mesmos passos que eu fiz anteriormente, né? Só que dessa vez multiplicando pelo vetor V ao invés do vetor U. E você pode seguir todas essas etapas e você vai concluir a mesma coisa, que isso é igual a zero. Certo? É interessante você fazer para você treinar suas habilidades aí em geometria analítica. Então faça esse exemplo e você precisa chegar à conclusão que esse produto escalar entre U vezes V e o próprio V também resulta em zero. E a outra conclusão, a conclusão que você chega aqui, é que o U vezes V ele é ortogonal também ao V. Você chega a essa outra conclusão aqui. E então o que a gente aprende desse procedimento é o seguinte: o vetor U vezes V, o produto vetorial entre U e V, é ortogonal aos vetores U e V. E essa regra aqui ela é uma máxima. A gente fez de fato uma demonstração para ver que isso é verdade independente das coordenadas de U e de V. Então essa regra aqui ela vai ser sempre válida. Se você calcula o produto vetorial entre U e o V, esse produto vetorial ele é ortogonal tanto a U, então, tanto a U quanto a V. Então aqui vale fazer um exemplo. Então vamos colocar um exemplo aqui. Exemplo 1. Vamos supor que o U seja o vetor 1, 0
e menos 3. E V seja o vetor 1, 2, 4. Na verdade, deixa eu trocar aqui, botar 3, 5, 2, 4. Foi com as coordenadas diferentes. Então, vamos calcular então o produto vetorial e verificar essa ortogonalidade então. Se a gente for calcular o produto vetorial, o U vezes o V, bom, é o determinante da matriz. Primeira linha são os unitários, I, J e K. E na segunda linha, bom, se eu estou colocando U vezes V, o primeiro vetor a entrar é o U, né? Então, 1, 0 e menos 3. E o segundo vetor, 5, 2, 4. E é calcular, então, esse determinante. Bom, eu vou deixar com você o cálculo desse determinante. Vou fazer o seguinte, eu vou pausar o vídeo. Tenta calcular você mesmo o determinante. Então, você confere com as minhas contas aqui. Então, vou pausar o vídeo agora. Bem, então isso dá o I, que multiplica 0 vezes 4 menos 3 vezes 2, mais o J, ou melhor, menos o J, né, que aqui ele aparece com o sinal trocado. O J que multiplica 1 vezes 4 menos 3 vezes 5, mais o K, que multiplica 1 vezes 2 menos o 0 vezes o 5. Correto? Isso então vai dar, então o produto vetorial vai dar o I, que multiplica 0 vezes 4 dá 0, menos com menos mais com mais dá mais, então vai ter mais 2 vezes 3 dá 6, menos o J, que multiplica 1 vezes 4 dá 4, aqui eu tenho negativo com positivo vai dar mais, 3 vezes 5 dá 15, mais o K, e aqui a gente tem 1 vezes 2 dá 2, 0 vezes 5 dá 0, então dá só 2 mesmo. Isso então dá como resultado 6i, 4 mais 5 dá 19, menos 19j, e aqui eu só tenho 2 mais 2k. E que também pode ser escrito como 6 menos 19 e 2. Então esse é o resultado. Então tá aqui, a gente obteve a resposta. O produto vetorial foi calculado. Deixa eu diminuir ele um pouco aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar para caneta vermelha, porque a resolução, vou deixar em cor diferente. Então a conclusão então é que o U vezes o V resulta então no vetor 6 menos 19 e 2. Está aqui a resposta. Certo? 6 menos 19 e 2. Então, vamos tentar calcular. Deixa eu chegar um pouquinho para cima aqui, se eu consigo escrever aqui embaixo. Vamos tentar calcular o produto escalar. Então, quanto que será que dá o U vezes o V? U vezes o V. Produto escalar com o U. Quanto que vai dar isso? Bem, U vezes V a gente viu. 6 menos 19 e 2. Vezes o U, que é 1, 0 e menos 3. Isso então vai dar 6 vezes 1, x vezes x, mais o y vezes o y, mais o z, que é 2, vezes o outro z, que é menos 3. Isso vai dar então 6 vezes 1 dá 6, 19 vezes 0 dá 0, e aqui 2 vezes menos 3 dá menos 6. E aí ficou claro, 6 mais 0 menos 6, isso dá 0. Então tá aqui, realmente, verificamos, né, que essa propriedade é verdadeira. E quando o produto escalar dá 0, a gente sabe que os vetores são ortogonais. Então tá aqui, está verificado que U vezes V, né, o U vezes V, o produto vetorial entre U e V, o produto escalar com U deu 0. E aí eu vou fazer o seguinte,
você pode testar isso aqui, é um bom exercício para você treinar, para você ver que o U vezes o V, produto escalar com V, isso também tem que, no final das contas, isso dá igual a zero. Então pode verificar aí, fica como exercício para você. Verifique então que nesse caso também você vai obter a resposta zero. E então para esse vídeo era só isso mesmo que eu queria discutir. O destaque que eu quero dar é para essa informação aqui. O U vezes V, deixa eu copiar isso aqui. Então o U vezes o V, ele é ortogonal. Espera aí que deu um erro aqui. Opa, escrevi sem querer. O U vezes o V, ele é ortogonal aos vetores U e V. Então, o U e o V geram esse vetor U vezes V, né, o produto vetorial entre U e V. E se você calcular o produto escalar dá zero. Seja o U vezes V com U ou U vezes V com V. Então, para esse tópico era só isso mesmo que eu queria falar. Bons estudos e é isso aí.